Bem-vindos, buscadores! Meu nome é Henrique Ferro Santo e esse é o canal Tarô Hermético. Hoje eu vou fazer a tiragem do dia 5 ao dia 11 de abril de 2026, começando, como sempre, com o Tarô Hermético, onde eu vou tirar 4 cartas dos arcanos maiores, fazendo a cruz humana, que se trata da cruz aqui debaixo da árvore da vida, que é o nosso sol, fogo ou espiritual, nossa terra, o mundo ou o nosso material, o nosso ar ou Mercúrio, nosso racional mental, e o nosso Vênus, água, racional e emocional. Mesma coisa com os arcanos menores, lembrando que é uma tiragem geral, então ela vai se relacionar às frequências com mais pessoas, com todas as pessoas, mas algumas vão sentir mais, vão estar mais sensíveis e vão se conectar mais com esses acontecimentos, porque as vidas não são iguais, mas são frequências que vão estar pairando por aí e a gente pode tirar o melhor proveito se a gente tiver conhecimento sobre quais são antes delas acontecerem. Então vamos lá, nosso espiritual, nosso material, nosso racional mental e o racional emocional. No meio, como sempre, eu coloco o tarô cabalístico, porque é a nossa lua, a nossa intuição que fica no meio da cruz. Essa intuição vai dar as dicas de como agir e como sair melhor nessa semana, para termos maior proveito da situação e crescer como seres humanos. Então vamos lá, sem mais delongas. No espiritual, o carro com o príncipe de bastões, ou cavaleiro. Olha, movimento direcionado ao sucesso no nosso espiritual. É uma semana de se conectar com o que você realmente quer, com a sua verdadeira vontade, com o seu prazer de viver, com as suas ideias de evolução e correr para o que você quer, controlando as emoções com esse carro aqui, que é a carta de Câncer, quando a gente consegue, é o nosso masculino controlando o nosso em equilíbrio com o nosso feminino interno, né? Com nossas emoções. Então é uma carta muito interessante, porque eu gosto muito do carro, porque é quando a gente tem a certeza, tem a garra, tem a astúcia, mas não se emociona. A gente vai. É aquele que o piloto que não perde o controle nas horas mais tensas, nas horas de crise, a gente consegue controlar a situação. E com o príncipe de bastões, a evolução, a corrida para o futuro, para o sucesso, é o cavalo de fogo deste ano, que está saindo quase em todas as jogadas aqui. Semana passada também saiu no espiritual e continua aqui. Na semana passada ele deu a deixa, é a hora de mover, e aqui continua, ainda tem que estar movendo, tem coisas ainda para fazer. São 2 semanas seguidas que a gente vai estar atuando e vai estar fazendo coisas necessárias para encaminhar nossa verdadeira vontade, para encaminhar aquilo que você realmente quer fazer da sua vida, quer imprimir no mundo, quais são os seus objetivos nesse mundo, quais são as suas vontades, qual é a sua grande obra. Vamos no material. A força com a princesa de espadas. Eu considero a força e o carro um par do tarô, porque a força é o feminino controlando o seu masculino interno e o carro é o masculino controlando o seu feminino interno. Então aqui a força também no material ela representa as situações que a gente também controla nossas emoções, nossa raiva, nossas angústias, nossas frustrações, nossos prazeres, nossa luxúria é controlada pela mulher da força, para essa grande mulher que perceba que ela tem a força, mas ela realmente não precisa fazer muita força, porque não é força física. A gente sabe disso, é força emocional, tanto o carro como a força. E com a princesa de espadas é alguém que está afiado, que quer crescer, que está crescendo, que já está movendo coisas e cortando coisas desnecessárias da vida, que está dizendo o que é bom para mim e o que não é no material, está fazendo seleções no material. Então aqui é uma combinação muito boa para definir coisas, terminar processos físicos,
no sentido de burocracia, agir e fazer, principalmente com coisas chatas, que são pedantes, assim, coisas que estavam te travando por algum motivo, porque são difíceis ou chatas, ou eu deixo para depois, ou imposto de renda, coisas assim. É o momento agora que é uma energia favorável para fazer esse tipo de ação. Aqui é muito interessante também porque está conectado no eixo vertical para o crescimento da nossa vida pessoal. Aproveite essa semana essa energia. No racional, o imperador com a rainha de moedas, muito bom, controle total da situação, controle de nossas ações, controle do que a gente pensa, controle do que a gente quer, controle do que a gente quer investir, controle de onde a gente quer crescer, como a gente quer crescer. É uma semana de crescimento, é uma semana para construir, é uma semana para levar para frente seus projetos, sua magna ópera, sua obra-prima da sua vida. Que seja uma etapa só, não é para você terminar a obra-prima da vida nessa semana, mas é para você identificar qual é a sua função, a sua existência, o que te faz feliz, o que te dá prazer, sua verdadeira vontade, e agir um pouquinho para melhorar, porque esse pouquinho vai ser muito nessa semana. Vai ser um grande passo, grandes oportunidades. O imperador com a rainha, ele indica que a gente está pronto para sentar no nosso trono e comandar onde devem ir os recursos, como a gente deve fazer as coisas. Tá uma semana boa para terminar o imposto de renda, hein? Vamos lá. No emocional, a morte com a príncipe de espadas. Olha, relações vão cair aqui. Mudanças vão acontecer. O príncipe de espadas, ele move, corta e retira. Então, se alguma relação não estava andando, vai acabar. Se a relação está boa, algumas coisas vão ter que ser reformuladas. Algumas coisas vão mudar. Vai haver transições com família, com casais, com parcerias. Isso aqui vai acontecer. Vai ter mudanças, transições, reformulações de ideias, conversas tipo, isso que você faz não dá mais, não precisa terminar, mas não dá mais, e vai haver essa mudança. Vão haver algumas separações essa semana, pode haver sim cortes com a morte aqui nas relações. Pode haver morte de parentes? Pode também, pode haver, mas como é geral, a gente não está tirando uma tiragem específica, então não se preocupe na sua vida pessoal, a não ser, claro, que na sua vida pessoal tenha alguém que você gosta muito, que pode estar já numa situação. Aí tome mais cuidado essa semana, porque é uma semana perigosíssima nesse sentido. Mas não é aqui, como é uma energia geral, não vamos temer a morte. A morte é transformação numa energia geral. Numa energia, dependendo da posição, numa energia pessoal, ela pode sim significar a morte de alguém que você gosta, porque saiu no emocional. Mas não é necessariamente uma energia geral, então não tenha medo. Aqui tem mais a ver com transformação e transição de relações, mesmo que seja transição na mesma relação, mas mudanças acontecerão, coisas antigas devem morrer aqui. E se você não fizer esses cortes essa semana, é pior, porque daí a coisa pode virar uma bola de neve para um futuro corte radical no futuro. Vamos tirar um complemento então para o carro e o príncipe de bastões no espiritual com o Lenormand, 3 cartas, uma já foi, mais uma, lembrando que é sempre a primeira carta é a situação, a segunda é o passado e a terceira é o futuro. Situação, segurança, torre, passado, lírios, coisa boa, e futuro, a cobra. Quando a cobra sai com cartas positivas, ela também se positiva. Então, aqui temos o lírio, que é da semana passada, que a gente trouxe toda essa garra, toda essa vontade de crescer, vontade de ser, vontade de fazer. E aqui, com a estruturação da nossa segurança, por isso que eu falo, imposto de renda está relacionado nessa leitura. É uma boa semana para fazer segurança financeira, segurança da sua casa, arrumar a sua casa, arrumar tudo que é possível arrumar para a sua vida prosperar, a sua base. E aqui com a cobra significa astúcia, significa saber identificar problemas, porque a cobra veio com cartas positivas. Então ela se positiva. Então não tema a cobra aqui nesse caso. Eu vi uma cobra ontem, engraçado. Então estamos aqui
numa situação com o carro e o príncipe estruturando e melhorando o que a gente realmente acredita, nossa verdadeira vontade, com os lírios aqui. Então a gente está caminhando para o que a gente realmente quer, se você se conectar com essa energia e não ficar perdido, né? Isso aí, vamos lá. Quem vê esse vídeo já vai sair na vantagem. Quem aqui na Terra, vamos ver o complemento. 3 cartas do Lenormand. Primeira já foi, situação atual. Segunda passado caiu, terceira caiu. Vamos lá? Situação atual. Os caminhos na Terra estão mudando, ou seja, a gente está aqui numa transição de situação no material, vindo de uma energia masculina aqui, que a força está domando. Você vê os 2 homens aqui na carta. A mulher da força, ela doma, ela segura, ela consegue dominar a energia masculina, toda essa fúria. E aqui vem a energia do passado masculina também, que na matéria pode significar essas questões também no plano mais geral de guerra, etc. Aqui caminhos serão decididos e no futuro desgastes. Por isso esse caminho tem que ser muito bem escolhido, porque a princesa aqui, ela está identificando esses desgastes e ela quer evitar, ela quer seguir o caminho melhor. Só que aqui tem esse desgaste, então já está sendo vislumbrado o desgaste. Vai acontecer? Não necessariamente. Por isso que a gente tira o tarô, por isso que a gente tira as cartas, para saber o que a gente espera. Então, se a gente fizer os cortes necessários, se a gente fizer as burocracias necessárias, os acordos necessários e seguir o caminho correto, talvez a gente evite grandes desgastes, talvez a gente evite esses ratos, talvez a gente evite cair numa situação que vai só prolongar nossas perdas, nossos problemas financeiros, os problemas de casa. Ou seja, tem que resolver essa semana muita coisa. No mental, o imperador e a rainha de moedas. Uma já foi. 2. Saiu 3, fica só uma. Primeira, cegonha, lírios e trevo. Muito legal. No imperador aqui, diz que a gente está, sim, com a rainha de moedas, significa muito, sim, prosperidade. A gente está criando e a gente está gerando, nossa mente está fértil, nossa mente está ligeira para solucionar todos os problemas possíveis que apareçam. Estamos, sim, aqui numa boa energia mental de resolução de coisas, resolução de problemas, de fazer acontecer, de pensar bem sobre cada situação, de focar no que a gente realmente quer e trará, sim, sorte e produtividade. Sorte e produtividade com a nossa pureza, que a gente vem de uma pureza. Se a gente for na ópera magna, na nossa obra-prima, na nossa função existencial, nossa verdadeira vontade, nosso brilho único, que só a gente pode promover aqui na Terra. Legal, vamos para a morte com o príncipe de espadas no emocional. Uma já foi, 2, 3. De novo o trevo, as nuvens e a cobra. Tem coisa aqui que não está bem entendida, não está bem vista, não está funcionando, não está funcional no nosso emocional. E tem que mudar. Mas a gente está com sorte, porque o príncipe veio cortar o desnecessário. Então não tema, o príncipe veio. E aqui a gente vai identificar o que é. Com a cobra, a gente vai perceber o que no nosso emocional está nos envenenando. Então é a hora, sim, do corte. Não precisa ser fim de relações exatamente, mas o fim de um comportamento próprio pode acontecer também. Uma identificação de algo que a gente não estava vendo e vai começar a entender agora. E isso vai ter que ser eliminado. Aqui, sim, existem problemas no emocional para serem resolvidos. Problemas que podem ser pequenos, mas que, se resolvidos, darão uma boa prosperidade. Porém, ainda está tudo muito obscuro com essa morte. Então, a gente vai sentir, sim, essa morte no emocional essa semana. Uma mudança súbita que talvez dê vontade de terminar,
de mudar, de sair de uma situação, de mudar o tipo de pessoa que se relaciona. Isso pode acontecer, a gente vai identificar isso durante a semana. Muito bem, legal. Vamos para a nossa dica final. Eu acredito que vai sair uma carta de espadas aqui. Eu estou pensando num 2 de espadas, porque eu acho que, não, apesar de ser uma carta de parada, eu estou vendo muitas cartas de corte aqui. Todos os aspectos saem uma carta de corte. 2 príncipes, uma princesa e uma rainha. Então talvez seja outra carta de corte que falta aqui para equilibrar, que seria um rei. E um rei de copas. Vamos ver? Saiu o cavaleiro de copas. Quase. O cavaleiro de copas, que é o ar na água, né? E é o cavaleiro que é uma dica da semana, então, é a gente ir com paixão, voltando à ideia da nossa verdadeira vontade e da nossa obra. A paixão por fazer o que a gente faz, a paixão por gostar das coisas, buscar coisas novas, buscar interesses novos, buscar pessoas novas. Aqui é a paixão para seguir, paixão para fazer, paixão, nossa verdadeira vontade, nosso sol central na árvore da vida. Aqui saiu a intuição de seguir a sua verdadeira paixão, siga seu coração. É um pouco displicente, às vezes, o cavaleiro, é um pouco fogo de palha, vai, seduz, faz e depois esquece, às vezes é. Mas como saiu na dica, talvez agir com essa paixão, com prazer, com vontade no que faz mesmo, mostrar aos outros que está fazendo as coisas com vontade, pode ser importante essa semana, para até chamar a atenção de alguém que pode dar um emprego, que alguém que pode promover, alguém que pode gostar de você, né? Agir com paixão na vida, agir com vontade de crescer na vida, vai ser positivo. Espero que gostem, obrigado por virem e lembre-se, o todo é tudo.